Olá, vamos falar do Acordo de Não Persecução Penal. Com o início da vigência da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, no fim de janeiro de 2020, foi introduzido ao Código de Processo Penal o Instituto de Acordo de Não Persecução Penal, inovação disposta no artigo A da referida lei. Tal instituto trata-se do modelo de justiça consensual negociada, ou seja, tem o intuito de evitar o encarceramento de quem comete infrações de menor expressão, admite o erro e pretende não mais delinquir. O acordo de não persecução penal pode ser conceituado como instituto de caráter pré-processual, de direito negocial entre o representante do Ministério Público e o investigador. Ou seja, trata-se de negócio bilateral, o que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, principalmente quando elas forem excessivas. E vamos falar um pouco sobre a importância do acordo de não persecução penal. Ele tem como desígnio a relativização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que, em consequência disso, irá aliviar as demandas judiciais criminais e conduzindo à realidade da aplicação aos princípios constitucionais, como, por exemplo, a celeridade, a economia, o horário público, a eficiência, a proporcionalidade, o acusatório e maior efetividade ao direito penal. E assim, expondo as discussões a respeito do tema nos últimos anos e analisando em qual estágio está sua implementação nos dias de hoje. Nós vamos relacionar o acordo de não persecução penal à justiça negocial. A adoção do acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico brasileiro tem como vamos relacionar o acordo de não persecução penal à justiça negocial. A adoção do acordo de não persecução penal no ordenamento jurídico brasileiro tem como correlações intrínsecas com questão de fundo de direitos processuais penais, sendo tal instituto verdadeira guinada no método brasileiro de justiça penal. Concretiza mais um instrumento da justiça negociada no sistema de justiça criminal, o que traz implicações para os princípios que orientam o processo penal, constitucional e democrático. Vamos tratar agora dos requisitos para o acordo de não persecução penal. Conforme artigo 8A da Lei 13.964 de 2019, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante tais condições. 1. Reparar o dano ou restituir a coisa, exceto se for impossível de fazer. O 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou entidade pública por meio correspondente à pena mínima combinada ao delito. E diminuída de 1 a 2 terços, em local a ser indicado pelo juiz que está fazendo a execução na forma do artigo 46 do Código Penal. 5. Prestação pecuniária a ser estipulada nos artigos do termo 45. Ou 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível, né? E quais são as impeditivas de acordo de não persecução penal?
1. Se for cabível, transação penal de competência do Juizado Especial Criminal, nos termos da lei. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elemento probatório que indique conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificante as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões do sexo feminino. Há um questionamento se é possível o acordo de não persecução penal para denúncias oferecidas antes da entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019. Com outras palavras, o acordo possui algum efeito retroativo? Foi decidido por maioria a sexta turma superior do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que é possível a aplicação retroativa de persecução penal, introduzido pelo pacote anticrime, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Para o colegiado, uma vez iniciada a persecução penal em juízo, não há como retroceder no andamento processual. Podemos concluir que é possível perceber que a aplicação do acordo de não persecução penal, como forma de priorizar a celeridade, razoabilidade e resoluções de demandas judiciais brasileiras, será de grande benefício. E é claro que existe um questionamento quanto às consequências da aplicação. Porém, como o acordo está positivado, se faz necessário essa aplicação. Acredito que os prejuízos quanto à aplicação não vai superar o caos que a sociedade sofre ao buscar ajuda ou órgão do Ministério Público a denunciar, pela morosidade por parte do Estado. Não podemos ter a falsa sensação que, com a aplicação deste novo modelo de justiça consensual, vai se resolver todos os problemas criminais da nossa justiça criminal. Muito pelo contrário, ainda é cedo e falta inúmeros reparos para conseguirmos ter uma realidade de cumprimento da nossa legislação penal. Mas é necessário caminhar aos poucos para que em um futuro bem próximo poderemos chegar ao ápice do Poder Judiciário, trazendo respostas rápidas e de efetivo cumprimento da legislação. A implementação do acordo de não persecução penal é o novo mundo jurídico, porém, isso obscurece seu real objetivo, que é conduzir o conceito de matéria penal, ser entendido como uma justiça celere, eficiente, com razoabilidade e segurança jurídica aos bens jurídicos protegidos pelo Estado. No mais, é só isso.